Fala galera, então vamos lá resolver essa questão de nível 2 lá do Tópicos de Física, uma questão sobre impulso e quantidade de movimento. Então pega o papel, lápis, caneta, borracha, tenta resolver essa questão. Eu vou resolvê-la basicamente de duas formas, então são dois raciocínios completamente diferentes, tá? E depois veja aí se o seu raciocínio bateu com algum dos que eu fiz aqui, beleza? Então sem mais, eu te peço para curtir esse vídeo, se você ainda não curtiu, se você acompanha meu conteúdo e gosta, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de toda vez que eu postar conteúdo novo por aqui, beleza? Então, sem mais, vamos lá. Então, eu vou resolver ele de duas formas. A primeira é a seguinte. A questão é calcular o trabalho dessa força, né? Desde sua aplicação até um instante de 4 segundos. Então, eu posso já de cara pensar na definição de trabalho, né? Que é igual a força vezes deslocamento. Lógico que aqui eu estou considerando que a força e o deslocamento têm mesma direção e sentido, certo? Então aqui eu tenho um problema, não tenho nem força e nem deslocamento. Então eu vou precisar encontrar essas duas grandezas aí. Eu devo me lembrar então lá da definição de impulso e quantidade de movimento, né? Eu sei que o impulso de uma força vai ser força vezes tempo, e que isso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Nesse problema aqui, a quantidade de movimento inicial é zero, porque o corpo ele parte do repouso, né? Então, F vezes ΔT é igual à quantidade de movimento final. Então, vamos lá. F vezes ΔT. Quem é o ΔT? É o tempo que essa força atuou, que são 4 segundos. A questão informa aqui, ó, 4 segundos. Certo? E o impulso na quantidade de movimento final é 40. Né? Então, isso aqui vai ser igual a 40. Então, dessa forma, a força, ó, passa o 4 dividindo, a força é igual a 10 newtons. Já encontramos a força. Agora, a gente precisa encontrar o quê? A gente precisa encontrar o deslocamento. Como é que a gente vai encontrar o deslocamento? Eu sei que esse movimento é um movimento acelerado, e a aceleração dele vale 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, eu posso usar a função horária dos espaços lá do movimento uniformemente variado. S, vou fazer de preto, né? S é igual a AS0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Nesse caso, como o móvel, né, como o bloco, ele parte do repouso, então esse cara é zero. Como eu quero encontrar a distância que ele percorreu, então esse cara aqui também vai ser igual a zero. Beleza? Então a distância vai ser igual a AT ao quadrado dividido por 2. A aceleração vale 5. O tempo é 4, então vai ficar 4 ao quadrado. Isso aqui dividido por 2. Então, o deslocamento sofrido por ele aí vai ser de 40 metros. Então, dessa forma, a gente encontra o deslocamento. Então, falta o quê? Multiplica um pelo outro. Eu encontro o trabalho, certo? Então, dessa forma, olha só. Dessa forma, o trabalho vai ser igual a força, que é 10, vezes deslocamento, que vai ser igual a 400 joules. Então tá aí, encontramos a resposta para essa questão. Esse é o primeiro raciocínio, essa é a primeira forma. A segunda forma, eu vou pensar no seguinte. Eu tenho que lembrar da relação entre trabalho, energia cinética e quantidade de movimento. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, trabalho também pode ser escrito como a variação da energia cinética. Então, trabalho é igual a variação da energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. E a energia cinética tem uma relação com a quantidade de movimento, né?
A energia cinética, eu posso escrever ela como quantidade de movimento ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa. Eu vou juntar tudo isso daqui, juntando tudo isso aqui, o que é que nós vamos ter? Trabalho vai ser igual a quantidade de movimento final ao quadrado sobre 2m, menos quantidade de movimento inicial ao quadrado sobre 2m. A massa não está variando, né? Então é isso que nós temos. Como o móvel parte do repouso, esse cara aqui vai ser igual a zero. Então o trabalho vai ser igual a quantidade de movimento final ao quadrado dividido por 2m. Beleza, quantidade de movimento final eu tenho. Eu não tenho a massa, então eu preciso encontrar a massa, né? E aí o que nós vamos fazer? A questão, ela fala que o corpo ele sofre a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí, usando lá a definição de impulso e quantidade de movimento, a gente tem que força vezes ΔT é igual à variação da quantidade de movimento. Mas a força ela é massa vezes aceleração. Então, ó, no lugar de F, eu vou colocar M vezes A. E aí eu consigo encontrar a massa. Então, a massa vezes 5 vezes 4, que é o tempo, é igual à variação da quantidade de movimento. Ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Eu não tenho a inicial porque é zero, então aqui vai ficar igual à quantidade de movimento final, que é 40. Então aqui eu consigo descobrir que a massa é igual a quanto? É igual a 2 quilogramas. Ó. A massa é igual a 2 quilogramas. Então, dessa forma, o que nós vamos ter? Vamos substituir, né? Na fórmula do trabalho. Então, nós teremos que o trabalho é igual a quantidade de movimento final, 40 ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa, 2 vezes 2. Resolvendo isso daqui, a gente vai ter 1.600 aqui em cima e aqui 4. Então, trabalho vai ser igual a 400 joules. Então, tá aí. Resolvemos de duas formas completamente diferentes uma da outra. Comenta aí, qual forma você achou mais fácil? Qual é a menos complicada aí? Beleza? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu!